senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso É a Vida podcast. Hoje vamos falar sobre processos de cura. A vida é um processo de cura, a vida é terapêutica, você já parou para pensar nisso? Eu tenho duas convidadas muito especiais, mas eu poderia convidar qualquer pessoa que já passou por um processo terapêutico. Na verdade, qualquer ser humano poderia ou deveria passar por esse processo. Mas eu convidei duas pessoas que se dispuseram a falar como foi essa jornada. Então, com vocês, Michele Bim, a Michele, que foi bancária durante muitos anos, hoje está em transição de carreira, a partir do seu processo terapêutico. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você, podendo partilhar, das coisas boas que a vida tem. A vida tem muita coisa boa e a gente vai poder falar nesse nosso tempo aqui sobre muitas coisas boas. Ju, seja bem-vinda de novo. Muito obrigada, Ju. Mais uma vez aqui, um grande privilégio de Deus, ter esse momento, sim, de entender como é a nossa vida e um processo de cura. Pois é, então eu já vou começar perguntando aqui para Michele. Em que momento, Michele, você entendeu, acreditou que precisava passar por esse processo de cura? Acho que num pedido de divórcio. Foi o momento em que eu percebi que estava tudo errado. Não estava dando certo. Não estava dando certo, apesar de aparentemente tudo muito bem, apesar de aparentemente uma linda família, aparentemente uma carreira de sucesso, com troféus, com premiações e reconhecimentos, mas não estava dando certo. Eu precisava de ajuda. Do lado de fora parecia aquela família do comercial de margarina. Exatamente, era bem isso. Era a família do comercial de margarina. 3 lindos filhos, o cachorrinho, o marido, um casamento estável e um bom emprego, sempre com reconhecimentos, mas por dentro e dentro de casa. Quando a porta fecha, quando você entra e a porta fecha, é que você percebe que não dá mais para continuar. Realmente é o limite. Não dá mais. Assim, não queria mais. O que acontecia com você? Bom, eu chegava em casa, já estava no ponto, Ju, em que eu chegava em casa, eu ficava minutos dentro do carro, esperando para entrar. Porque eu teria que me despir, daquela imagem toda feita, toda programada, toda preparada, para mostrar para a sociedade o quão feliz, o quão bem-sucedida, o quanto eu estava progredindo, o quanto eu estava sendo uma boa mãe, uma boa esposa, que estava tudo bem. Mas dentro de casa não é assim, porque eu tenho 3 filhos e eu precisava ajudá-los, eu não conseguia ajudar nem a mim mesma, que diriam 3 filhos que estavam em fase de crescimento. Como? Como é que eu ia manter um casamento, sendo que eu sou casada com uma pessoa que, obviamente, é diferente de mim, tem outras criações que a minha, então, naturalmente, haverão diferenças, e isso faz parte da vida, é isso que nos engrandece, as diferenças. E eu não tinha essa condição, essa concepção, essa maturidade para entender que eu precisava de ajuda, porque eu não conseguia ajudar nem a mim mesma. E por que você disse que você não conseguia ajudar, que você precisava de ajuda? O que é que fazia você, naquele momento, entender dessa forma? Naquele momento eu não entendia. Eu só imaginava que eu era injustiçada, não era reconhecida, meu trabalho não me reconhecia, só me sobrecarregava. Os meus filhos não eram gratos por tudo que eu fazia, por tudo que eu dava, que eu saía, me dedicava, lutava para trazer presentes, para trazer boas coisas para eles, e eles não reconheciam. O meu marido não era grato, porque era uma boa esposa, procurava manter tudo organizado, a casa sempre organizada, tudo sob controle, ninguém me reconhecia. Eu era uma vítima da sociedade, sabe? Eu era uma vítima mesmo, sabe? Irreconhecível, assim. Era como se fosse uma criança rebelde. Eu descobri exatamente isso na terapia. Era uma criança, A Ju foi minha terapeuta e vai ser pro resto da minha vida. Que era uma criança que estava me controlando. O que essa criança sentia? Injustiça, não tinha reconhecimento, não era vista, não era cuidada, não era amada, era uma criança que foi violada, uma criança que foi abusada, uma criança que foi rejeitada, uma criança que foi abandonada, uma criança que ficou doente porque tinha vontade de comer morango e a mãe não tinha dinheiro. Uma criança que o primeiro ovo de chocolate que ela recebeu foi das filhas das patroas, o resto,
E hoje eu entendo que foi muito bom, porque senão nem isso eu teria, né? É uma criança que usava sempre o que sobrava, de tão pobre que era, de tão pobre, tão pobre. Era aquela criança, sabe aquela criança com o cabelinho bem curtinho, quase raspado, de tanto piolinho que tinha, e aqueles narizes escorrendo, sabe? Era essa criança, rejeitada, abandonada, numa condição financeira muito, 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 muito ruim, muito difícil. E aonde o pai biológico não assumiu. Então era uma menina que só tinha o nome da mãe. E eu crescia com isso. Quando eu fiz 18 anos, eu cheguei numa instituição e a instituição falou assim, Michele dos Santos. Aí, nome da mãe. Eu falei o nome da minha mãe. E aí falou assim, nome do pai. Eu falei, não declarado. Ela, nome do pai. E eu, não declarado. Então eu cresci com isso, com essa vergonha de não ter um nome de pai. Isso me afetava muito, mas eu não entendia, eu não sabia. Só na terapia que eu fui descobrir o quanto isso pesava para mim, o quanto eu precisava me livrar de uma coisa que não era culpa minha, não é sobre mim, é sobre quem não me assumiu, não é sobre mim. E era isso que eu carregava. Eu carregava toda essa dor, toda essa culpa, todo esse pesadelo, toda essa rejeição. Então eu fui levando uma vida empurrando essa rejeição sem tratamento, empurrando essa fome, essa vontade, esses desejos, essa solidão, porque minha mãe tinha que trabalhar muito. Pensa em 1980 e lá vai, em 1990, uma mulher sozinha, sem marido. Naquela época ainda nós sofríamos muito preconceito, as mulheres sofriam muito preconceito. Então eram 2 mulheres sozinhas. Então, assim, foram muitos perigos, muitos abusos sexuais sofridos, muita necessidade, muita falta, muito medo, porque eu tinha que ir para a escola sozinha, então... Ok, essa menina que passou por tudo isso cresceu. Agora eu vou jogar para a Juliana, que é terapeuta e que tem ajudado tanta gente a se encontrar com essa sua criança. Sim. Todos nós temos, Ju, essa criança ferida. Todos. 100% de nós. Todos. Todos os habitantes deste planeta têm. E uma coisa que a Michele trouxe muito bem sobre aquela menina que, de alguma forma, governava a sua vida de tempos em tempos. E o que significa isso? Até na terapia a gente usa o termo congelamento emocional. E é aquele momento do evento traumático, né, onde a criança geralmente acontece nas primeiras fases de vulnerabilidade, que é a nossa infância, desde a gestação, desde lá a barriga da mãe até a adolescência, onde nós não temos filtro, tudo nós entendemos como verdade, né? E aquilo rege o nosso mundo, e nós trazemos isso para a vida adulta. E quando o mundo atual, o mundo adulto, ele encontra algo similar ao que você viveu, né, lá atrás, então a Michele, né, adulta, buscando aprovação, validação, reconhecimento. Então, ela emanava aquele sentimento. Aí a menininha vem à tona. E essa menina, congelada emocionalmente, lá nos eventos de 8, 10 anos, ela vem e começa a reger a tua vida. Então, às vezes, não é uma mãe adulta querendo controlar, querendo ensinar os filhos, educar os filhos. E inconscientemente, é incrível, gente. Mas, às vezes, ele se depara com uma adolescente querendo educá-los. E isso vale para homens e mulheres. Sim, ambos. Todos nós temos, em algum momento, a nossa criança que vem à tona. Sim. E eu preciso trazer aqui nessa oportunidade algo que vai além. Não é só o sofrimento em si, enquanto a partir da gestação, né, nascimento e aprendizados. Nós também trazemos heranças, né? E aí nós precisamos entender que somos seres espirituais, né? Primeiramente espirituais. Seres trinos, né? Compostos aí, formados de corpo, alma e espírito. Então, além de você ter que lidar com todas as tuas dores, né, vivenciados, experienciados ao longo da tua vida, desde o teu nascimento, você também recebe heranças, aonde isso também te afeta. O porquê que eu busco amor de uma forma que nada me satisfaz, uma tristeza crônica, depressão, transtornos, enfim, né, condições que a gente tem vivenciado. E a Michele, ela falou que todo mundo era culpado pela insatisfação, pelos problemas dela, o marido, os colegas de trabalho e até os filhos. O que acontece com o ser humano, né? Ele está buscando, ele continua buscando aquilo que a criança necessitava, depois de adulto, continua replicando
esse sentimento, essa necessidade? Como é que isso acontece, Ju? Continua. Porque enquanto não sanado, ou seja, resolvido ou dissolvido aquela dor, né, emocional, ela vai buscar a vida inteira. Então, por isso que 100% de nós precisamos, sim, de terapia em algum momento, para sanar isso. De que forma? Em primeiro lugar, eu preciso me voltar, né, para dentro, entender, eu preciso me acolher em primeiro lugar, né? E isso acontece porque o sentimento de abandono e rejeição que todos nós carregamos, e às vezes o cliente fala assim para mim, Juliana, mas meus pais foram tão atenciosos comigo, né? Mas eu tive uma vida boa. Mas por quê? Porque em algum momento os pais, eles não sabem, mas em algum momento sim eles falham, por mais atenciosos que eles sejam, né? Isso acaba gerando um sentimento que internaliza nessa primeira fase que a gente chama a fase de mielinização, ou seja, até do 0 até os 7 anos ali, aonde aquilo internaliza e você leva para a vida adulta, enquanto você não sana esse sentimento de abandono ou rejeição, né? E aí vem outros, humilhação, manipulação, enfim. Você continua emanando isso. E eu falo sempre assim, você precisa ser mantido num ciclo de sofrimento. Porque é como se você estivesse informando ao mundo, eu preciso mais disso. Mas você não faz isso consciente. E é maluco a gente pensar assim, que você continua replicando esse comportamento, ou seja, tentando suprir uma necessidade lá da infância, mas sem ter consciência disso. Sim, na maioria das vezes sem ter consciência. Somos controlados por 95% da nossa inconsciência. Nunca, né, se viveu tanto, né, em modo automático como hoje, né, a gente tem vivido, porque 95%, né, do nosso consciente nos controla. E quando a gente fala desses 95% do inconsciente, eu vou até trazer aqui uma questão que é importante, porque a gente Sim. tem estudado tanto neurociência, você sabe, Isso. eu sou uma estudiosa da neurociência também. Esses 95% são experiências emocionais que nós tivemos, que estão armazenadas numa memória muito profunda que raramente nós acessamos, mas elas continuam movimentando e nos fazendo tomar decisões, ter atitudes, fazer escolhas. Sim, de tempos em tempos. Então, como eu falei, o inconsciente encontra um ambiente parecido com o que você viveu de sofrimento, né? E ele generaliza, então ele traz à tona aquela criança congelada emocionalmente, ela começa a gerir a tua vida. Necessariamente essa emoção congelada tem que ser um trauma, algo ruim? Geralmente é algo negativo, né? Tem muito a ver com crenças limitantes, a percepção de vida que você tem equivocada, mas às vezes o que acontece? Nós não percebemos como tal. Por exemplo, às vezes você está num relacionamento abusivo e você não consegue se dar conta disso, né? Que você está passando por algo terrível. E por que não se dá conta, Ju? A busca pelo amor, né? Nós buscamos o amor e evitamos ao máximo o sofrimento. Então, se no meu entendimento, para eu ser amada, eu preciso servir, eu preciso suportar isso, eu fico ali. É a busca daquele reconhecimento, a aceitação, o pertencimento que a Michelle estava falando. Isso. E um estado de vítima, né, é muito grande, muito grande. O mundo conspira contra mim. Uhum. O sentimento Sim, é esse. totalmente. Em que momento, Michelle, qual foi o momento que foi a gota d'água que você entendeu, não suporto mais viver assim? Dentro do carro, para entrar dentro de casa. Terminei meu trabalho, estou indo para casa, dentro do carro, vou ter que entrar em casa, terei que entrar em casa agora. E com 3 crianças, o cachorro e o marido, e aquele barulho todo lá dentro. Eu falei, não, gente, já não aguento mais isso, eu quero fugir, né? Eu quero paz, mas é natural que tenha barulho em 3 crianças, um cachorro e um marido, mas antes da terapia eu não via assim, era muito pesado, era muito sofrido, era muito difícil, e quando você chega a pedir o divórcio com 3 filhos, ainda em fase de crescimento, eu pedi mesmo sem entender o que eu vivia, porque eu não sabia, não tinha conhecimento algum de que era em mim. Eu precisava conhecer a mim, entender eu mesma, né? Entender as minhas necessidades, entender os traumas que eu tive,
dissolvê-los, como a Ju me ajudou muito bem em algumas sessões, eu me assustei com coisas que eu descobri, que eu nem lembrava. Até acho que o 6º abuso sexual que eu sofri, eu descobri na terapia. Eu levei um susto. 6º Isso, isso. O primeiro foi aos 7 anos e o último foi aos 18. Imagina, como que uma pessoa, uma mulher de 18 anos, uma moça, não reage? E você disse que você se deu conta porque você não lembrava Não. de que isso tinha acontecido? Não lembrava. Foi Na da babá, infância, né? Eu era bem pequena e eu levei um susto quando eu me lembrei de um abuso. E eu falei, Ju, não são 5, são 6. E em outros momentos eu tive crise de choro, da respiração ficava, sabe? Porque a gente descobre coisas e você não entende por que você é tão por dentro, tão reprimida, tão mal amada, tão... Crises de ansiedade. Sim, faltava ar. Às vezes eu ia dirigir, eu tinha que fazer algumas reuniões, em alguma visita a algum cliente por uma instituição financeira que eu trabalhava e às vezes eu tinha crise de pânico dirigindo. Falava, meu Deus, acho que eu vou morrer, acho que eu vou morrer. Você não sabia de onde vinha isso? Não, eu já fui várias vezes pro hospital e acho que eles já têm até meu histórico lá, que até hoje, quando eu volto para alguma questão, alguma alergia, eles perguntam, tá tomando algum medicamento? Porque muitos anos eu tomei medicamento e era crise de ansiedade, porque eu achava que eu ia morrer, faltava ar, eu vou morrer, o meu coração acelerava. Eu já cheguei a acordar de madrugada, com o coração parecia que eu vou infartar. Chegava lá no eletro e não dava nada. E você não consegue entender por que isso, sabe? E não é só remédio. O remédio, em muitos casos, em muitas vezes, até que tudo se estabilize, sim, são necessários. Eu não sou contra, apoio, sou a favor, mas tem que resolver isso, Ju. Eu não posso ficar escrava disso o resto da minha vida. Eu preciso entender. Encontrar a raiz. A raiz do problema. A raiz do problema, essa é a questão. E eram tantos, né, que eu precisava organizar, que eu precisava dissolver. E eu levei sustos muitas vezes. Síndrome de pânico. Eu fiquei sofri muito à toa mesmo. Não à toa, mas eu sofri muito por não entender. Muito por não buscar ajuda. Eu tinha até receio, até um certo preconceito. E isso afetava seu casamento? Muito. A vida com os filhos? A vida íntima afeta a vida íntima, afeta na educação porque você não consegue explicar com propriedade ou com controle emocional para quando um adolescente está entrando em crise, quando ele fica nervoso, quando ele bate uma porta, quando uma criança cai e chora e briga com um amigo na escola. É coisa simples, Ju, que você não sabe lidar, ou você fala assim, vai lá e bate mesmo, às vezes, sabe? É outra criança, pô, você tá no meio da rodinha da escola, né? E você ele te bateu e você não fez nada? Como assim? São duas crianças conversando ou tem uma mãe adulta e uma criança pequenininha pedindo ajuda? Como assim? Um adolescente bate a porta e você acha que você é o quê? Uma ditadora? Ou você precisa entender o que tá acontecendo com aquele adolescente e entender, bom, eu já passei por isso, eu tô entendendo, eu compreendo, eu respeito, eu entendo o que ele está passando e eu preciso ajudá-lo a voltar em si. Eu não tinha essa condição, eu não tinha a menor condição, porque eu também saía de mim. Era outra adolescente ali discutindo. Na verdade, acabavam virando 4 crianças, né? Ju, você que recebe, né? Só atende mulheres. Só atende mulheres. As queixas, as reclamações, os problemas são muito parecidos? São parecidos. E uma coisa que tem me chamado a atenção, até hoje de manhã uma mulher me procurou. Quem sou eu? Eu preciso entender quem eu sou, né? Porque elas se veem daqui a pouco totalmente perdidas em meio a tudo que elas têm vivido, né? E aí elas chegam no fundo do poço. Foi exatamente esse termo que hoje essa mulher, né, cedinho me chamou lá, falou, eu estou no fundo do poço. Hoje teve uma pessoa que te procurou. E quando a pessoa chega assim, né, realmente, ela perdeu totalmente o controle, né? Do mundo emocional. E aí quando você fala, né, essa estatística, esse dado de que 95% das nossas atitudes são inconscientes, esse aqui seria um exemplo. Você não tem noção, não tem consciência por que é que se comporta dessa maneira. Sim, e é exatamente aí que eu trabalho, para esse elevar da consciência, de que forma eu preciso fazer com que os 5% que me resta, né, eu esteja trabalhando por isso, trazendo sempre a consciência. É fácil, é simples, nem um pouco. É treino diário,
Todos os dias, eu preciso me treinar. Todos os dias eu preciso me monitorar. Apesar de todo o conhecimento, formação e experiência que eu tenho. Eu, Juliana, preciso disso também. Porque tendemos a voltar naturalmente, né, para o passado. E quais são os riscos, né? Ou qual é o comportamento ou as consequências que acabam sendo decorrentes de atitudes que não são tratadas, que não são curadas? São inúmeras, né? Desde a própria questão emocional, né, mental e física. Então, são inúmeras. Da pessoa, ela se sentir muito triste, por exemplo, eu tô bem, levantei bem, tô bem, de repente vem aquela tristeza repentina. Ela não sabe da onde. E às vezes algo que ela ouviu, que ela assistiu, que ela leu, uma conversa, está no trabalho, houve uma roda de conversa ali, ela nem tá fazendo parte daquilo. Mas há uma ativação de um gatilho emocional atrelado àquilo. Por isso, gente, que todo momento nós estamos sob estresse, né? E o quanto nós estamos realmente conscientes do que está nos acontecendo, né? Especialmente nos dias de hoje. A nós, que somos as adultas da história, né? E quanto às nossas crianças, gente, que não têm o menor discernimento sobre isso. Nós estamos o tempo todo vivenciando uma experiência nova. Sim. O pessoal me procura muito para falar sobre comunicação ou para melhorar a comunicação, e muitos dizem assim, né? Ai, meu Deus, se eu tiver que falar ao vivo, se eu tiver que falar de improviso, eu não vou dar conta. E eu sempre digo a mesma coisa. A vida é feita no improviso. A vida é ao vivo. Uhum. Nós vivemos numa experiência o dia todo, a vida toda. Então, a vida é feita no improviso. A vida acontece ao vivo. Nem por isso eu tenho que agir como um robô ou querer exercitar as atividades que eu vou, né, ou os pensamentos que eu vou ter ao longo do dia. Não vai ser possível. Eu tenho que olhar para as minhas emoções. As emoções são o grande mapa da nossa vida. A minha comunicação, ela tem como base as minhas emoções. O meu comportamento, ele vem das minhas emoções. Mas a vida vai continuar sendo ao vivo e no improviso, porque eu não tenho como encenar os próximos 5 minutos. Né? Vamos ensaiar como é que vai ser o dia de amanhã. Não há como. O dia de amanhã só poderei viver amanhã. E quando eu estarei madura emocionalmente falando para dar conta de tudo isso no dia a dia. A grande questão é, no momento da experiência, quando algo está acontecendo, a gente ter o mínimo de discernimento para parar, pensar e observar o que é que está acontecendo. E isso é desafiador. Sim. Bem desafiador, mas é totalmente possível. A gente não vai dar conta de 100%. Né? A gente já sabe disso. Sim, inclusive a maturidade emocional, ela traz, inclusive, esse entendimento, essa clareza que você não precisa dar conta de tudo. E que sim, que às vezes você precisa se permitir vivenciar aquela emoção negativa. E tá tudo bem. Eu me chateei, eu fiquei triste, eu fiquei mal. Eu vou chorar aqui, eu vou me lamentar. Só que a diferença é o quanto tempo você mergulha, você fica naquilo. Você se permite, porque no momento que você se permite ficar muito tempo ali, o que acontece? Você vai ser controlada. Sequestrada por aquela emoção e controlada por ela. Mas não, agora é o meu momento de chorar. Eu quero até eu brinco assim na terapia. Hoje eu me permiti entrar um pouco, né, ser a vítima. Mas eu tô consciente aqui. Eu tô sendo a vítima, nesse momento eu tô consciente. Eu preciso chorar. Sim, eu preciso. Preciso até me lamentar nesse momento. Vou até dar uma reclamadinha. Mas daqui a pouco, não, agora chega. Chega, Juliana, vamos lá. Né? Assume o controle. O processo é terapêutico. O processo é essa busca que vai nos trazendo respostas. Depois que você começou nessa busca, Michele, quando começaram a vir as respostas, o que é que mudou na sua vida? Eu acho que o mais impactante, porque hoje a modinha é um corpo ideal, né? A saúde física, ainda vou optar pela primeira opção. A primeira coisa que eu posso dizer que vai impressionar são 16 quilos a menos. Eu estava no manequim 46, com o rostinho todo inchado, todo redondinho. Meu rosto é redondo, mas era inchado mesmo.
E depois foram 16 quilos que foram embora e eu nem percebi e de repente eu estava no manequim 40, 42. Você não fez uma dieta, um Não. programa de reeducação físico-alimentar, Não, você perdeu 16 quilos. Foram embora e graças a Deus não voltaram. E quando eu perco o controle, eu já falo, por que eu tô comendo tanto, né? Então assim, eu já consigo rapidinho já conseguir recuperar o controle da vida, né? Porque é isso que a Juliana falou. Você oscila mesmo, né? O fato de você ter conhecimento, o conhecimento não vou dizer que é tudo, mas é muita coisa. O conhecimento é muita coisa. Eu saber que, opa, despertei aqui, veio um gatilho aqui. Calma, Michele, lembre-se que esse gatilho é de uma menininha. Calma que você não está lá. Você está aqui agora. Você é uma mulher feita, uma mulher que sabe o que quer da vida, uma mulher que é esposa, que quer manter um relacionamento saudável, uma mulher que é mãe de 3 meninos, que tem que até saber educar o cachorro. Então, você tem que ter o controle, você tem que ser uma vizinha pacífica, você tem que ser uma companhia sempre que possível, que for da sua vontade. Uma companhia agradável, essa é a questão. Quando você tem vontade, você entende que agora eu quero, agora eu não quero e tá tudo bem. Então, 16 quilos foram embora. Graças a Deus, né? O manequim mudou. Essa foi a primeira coisa, né? E depois eu tinha muitas crises de alergia, eu tinha muita alergia. Elas, assim, diminuíram bastante. Até parece que é imperceptível, pode até parecer que não é descontrole, mas não é. Eu não observava quando eu tinha aquela tal TPM. E hoje eu tenho o controle disso. Eu corro e olho assim, olha só, eu marco agora, né? Criei essa disciplina de marcar. Fala, nossa, é verdade, eu estou entrando na TPM. Fica atenta, Michele, para você não surtar. E quando eu vou surtar, algumas vezes eu surto, às vezes me escapa. E daqui a pouco eu lembro, ai, TPM, deixei ela, me escapou agora. Descontrolei, né? E a gente sabe, nós Sim, mulheres sabemos que a TPM é uma resposta os hormônios, dos né? hormônios, uma ação e uma reação química do nosso corpo, Sim, que muitas vezes sim. a gente não... E às vezes passa, como a Ju falou, passa desapercebido. E quando você sabe que agora você controla, eu decidi que vou controlar a minha vida e vou controlar o que eu quero, o que eu não quero. Não é uma vida de 1000 maravilhas, não é um mundo perfeito. Eu não conheço esse país das maravilhas, mas eu conheço assim, eu vou lutar, eu sei até onde eu vou lutar, eu vou permanecer, sei até onde eu vou, eu sei onde eu quero chegar. Eu decidi. A diretora do espetáculo da minha vida. É isso. Ainda que eu não dê conta de tudo também. De alguns episódios que vão acontecer nesse espetáculo. Exatamente. Ainda que algo escape do meu controle. Exatamente. Mas eu vou me manter na direção. Exatamente. E a gente vai ter que fazer ajustes, sim, corrigir, consertar o que foi quebrado, sim, fazer a correção da luz, melhorar sempre. O cenário. Diariamente. Mas você não sai daquele espaço, daquele lugar de direção. Eu estou aqui determinando como vai ser. É isso. E Ju, determinar como vai ser não significa que a gente vai acertar sempre, dar conta de tudo e ser a maior autoridade nos resultados. E qual que é o meu trabalho, né? É trazer essa mulher para um plano de estágio de maturidade emocional com a idade que ela tem. Tá? A Mi, 40 anos. Ela tem que ser essa mulher de 40 anos. Então, além de uma decisão, ela tem que ter essa maturidade. E essa maturidade, como eu falo tanto de solução, né, da dor, do trauma emocional. Enfrentar de frente o que você tem que enfrentar. E eu falo assim, resolver o seu passado emocional. Então, agora eu vou querer, assim, um entendimento bem didático. Todos nós, seres humanos, adultos, homens ou mulheres, temos essa criança congelada que é a nossa referência, né, de vida. Uma criança emocionalmente congelada no nosso interior. Todos nós temos. Na verdade, não é a criança, é o emocional daquela criança. Sim. E esse emocional nos direciona. Muitas vezes controla as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas vidas. Exatamente. É isso? Quando eu entro nesse processo de cura, nesse processo terapêutico, que é a vida, você não vai deixar de viver para se tratar. O que acontece com essa criança? No momento que eu volto lá atrás, reprocessar
O que eu, não é somente, você usa o termo ressignificar, não é somente ressignificar. Quando você somente ressignifica, você dá aquele olhar um pouquinho mais distante. E de tempos em tempos pode voltar. Você vai lá e reprocessa através de uma reestruturação de percepção de vida e do olhar, da visão daquela criança sobre aquele evento traumático. Então você volta ali quantas vezes forem necessárias. Porque Deus criou o inconsciente de uma forma linda a nosso favor. E Ele vai trabalhar para isso. Então, quando eu decido voltar lá atrás e olhar de frente, reestruturar o que aquela criança aprendeu, o que ela viu, né, que de alguma forma até aterrorizou a vida dela. E aquilo começa a se dissolver, uma nova percepção de vida. E isso vai te trazendo essa maturidade. Aquilo é passado. Ah, era assim. E muitas das vezes, gente, muitas experiências que era um equívoco, né? Não, mas não era bem assim, não foi isso que o meu pai quis dizer, não foi isso que a minha mãe fez, mas o entendimento que aquela criança teve e leva para a vida. O entendimento que aquela criança teve naquele momento da infância é esse entendimento que vai replicar para o resto da sua vida. Mas depois de adultos, olhando para aquele momento, compreendendo o que aconteceu, exatamente. Eu dou um novo sentido para aquele momento, para aquela experiência. Ainda que seja um trauma, ainda que seja um abuso. É você escolher o que faz com aquele evento, com aquela memória, com aquela experiência, nesse momento, como é que eu trabalho com essa memória? O inconsciente, ele é incrível. Ele faz um trabalho, assim, que às vezes é inexplicável. Você chega até aquela dor, ou aquele evento traumático, e você olha para ele de frente. E a dissolução, ela começa a acontecer. Sem saber muito intermeio nosso. É você adulto olhando para o momento, para uma experiência da criança. E às vezes até o adulto ele também olha, mas primeiramente acontece que é o próprio olhar daquela criança. Porque o que eu peço, né, no reprocessamento? O que é o reprocessamento em si? Você volta lá a ser aquela criança naquele evento. E por que a maioria de nós às vezes, né, não quer saber de terapia? Gente, voltar lá atrás, abusos, né, Mi? Voltar lá atrás e vivenciar. Poxa, agora você volta lá. Você vai enxergar o teu abusador. Você volta lá para aquele momento, para aquele local, né? Mas o inconsciente, ele trabalha a nosso favor. E você consegue voltar lá. Como que consegue? No momento que você é preparada. Por isso que eu falo, respeito muito o processo, a história, o momento da pessoa, porque ela só vai conseguir chegar lá e realmente lá de frente. E também o inconsciente vai permitir isso, não há um bloqueio automático dela voltar lá naquela experiência, se ela estiver emocionalmente preparada para aquilo. Porque a terapeuta é uma guia. Sim. Nesse processo. Conduzindo ali para que o inconsciente e a pessoa, né, trabalhem juntos. Bem, daí vem aquela célebre frase que nós muitas vezes ouvimos e replicamos, às vezes sem entender exatamente o que ela quer dizer, que é a frase que diz: não importa o que a vida fez com você, mas o que você faz com aquilo que a vida fez com você ou de você. Isso. Sobre isso que vocês estão falando agora, eu me lembro que teve na terapia, a Juliana me fez voltar para um abuso. E eu me lembro que primeiro eu assisti, olhei a cena, observei. E antes eu me sentia assim, mas o que eu fiz de errado para eu ter sofrido isso? O que eu me sentia errada. Você se sentia culpada? Culpada. Me sentia culpada. O que foi que eu fiz para merecer isso? E aí eu voltei várias vezes lá, naquele quartinho, com aquela roupinha, naquele momento. E no final, depois de ter ido e voltado várias vezes, eu comecei assistindo. Depois eu me lembro que a última coisa que eu falei quando mudamos a fase foi que assim, ela falou assim, e agora, o que você tá fazendo? Eu falei assim, agora eu peguei a mão desse abusador e falei, não mais. Eu peguei, então eu estive lá. Então assim, é totalmente, é incrível, vale muito a pena, porque olha o que eu fiz. Eu olhei, eu iniciei me sentindo culpada, vendo a cena, sem entender, e depois agora é uma mulher adulta, que não aceita mais. Então era uma criança vítima de um abusador, agora é uma mulher adulta que não aceita mais o abuso. Isso reflete no casamento,
Porque reflete na educação dos filhos. Porque quando você se posiciona, agora eu não aceito mais. Eu aceitei sim, agora eu não aceito mais. Naturalmente, as pessoas mudam a maneira como tratam você, porque você mudou o seu posicionamento. Então, eu não sei como, a Ju sabe explicar melhor do que eu, mas eu não sei como a gente emite essa mensagem para o mundo inconscientemente, sem dizer, eu aceito, pode abusar, pode fazer chacota, pode humilhar, pode ultrapassar os limites. Eu não sei como isso acontece, eu não sei explicar, porque eu realmente não estudo isso, mas comigo eu sei dizer comigo. Eu emanava esse tipo de sentimento para o mundo. E depois, quando você entende e se posiciona, eu não aceito mais nenhum tipo de... É um protagonismo. Sim. E naturalmente as pessoas começam a agir diferente com você. Seu marido começa a agir diferente com você, seus filhos olham para você de outra forma. Eu não sei como, eles simplesmente sabem que agora tem uma mulher ali que tem experiência e eu posso perguntar as coisas para ela do que fazer. Eu posso confiar que tem uma pessoa que tem 41 anos, que já viveu isso que eu vivi. Hoje eu tenho adolescentes que vêm pedir conselhos, 2 filhos adolescentes que vêm pedir conselhos. O meu filho de 10 anos vem me pedir conselhos, porque hoje eles veem que tem uma mulher adulta que já passou por isso, que tem experiência e que pode dizer, comigo foi assim, eu não sei se com você vai ser assim, mas comigo foi assim, tá tudo bem, eu entendo o que você sente. Com o marido a mesma coisa. Olha, assim eu não aceito mais e agora flui. Eu não sei o que acontece, mas é isso que acontece. O mundo começa a te tratar de outra forma, porque você se posicionou de maneira diferente. É como se fosse uma revolução, mas que acontece internamente. É isso. Sabe como que eu vejo? Vamos falar um pouco dos seres espirituais que nós somos, né? É voltar à nossa essência. Como que nós somos criados, né? Imagem e semelhança de Deus, né? Daquele que conhece cada pedacinho de nós. Voltar ao primeiro amor. O que é esse primeiro amor? O primeiro amor é onde você era amada, porque você se amava, em primeiro lugar. Deus nos criou para isso, para sermos mais que vencedores todos os dias, né? Então isso até me falou, eu não entendo, é aquela coisa do ser, o eu sou, que a palavra de Deus fala, né? Nós somos. Então, quando nós entendemos e internalizamos isso, né? Que nós passamos da base emocional, que ela é tremenda, aí nós vamos para o ser de essência que nós somos. Então, blindagens acontecem. Podem fazer o que fizerem, nós não seremos afetados. E uma coisa muito importante, o que faziam não irão mais fazer. Não. Porque, em primeiro lugar, eu entendi que eu não faço mais parte daquilo, que aquilo não me define mais, porque eu volto à essência que eu sou. É, sem dúvida, um processo de amadurecimento. Totalmente. Você está mais fortalecido, mais pronto para a vida. Isso. É isso. E isso certamente vai ser transformador. Com certeza. Tem sido e cada vez mais, né? Porque vem uma maturidade diferente. Você recebe as coisas da vida de uma maneira diferente, observa melhor a maturidade, com você curada, com você sarada, com você entendendo as coisas que você viveu, respeitando tudo que você passou e pensando que hoje eu posso ajudar mulheres abusadas. Hoje eu posso dizer para elas que sim, há esperança sim. Você pode sim ser feliz. Você pode sair do ciclo, do looping de abuso. Você pode sair desse ciclo sim. Hoje eu posso dizer para mulheres que viveram em extrema pobreza e não têm nome de pai, ou não têm reconhecimento de paternidade, ou mesmo que tenha o nome do pai, mas não tem um pai presente, eu posso dizer para elas, dá sim para você viver. Porque não é sobre quem não te reconheceu, é sobre você. Não é sobre quem abusou de você, é sobre você. Não é sobre o que você passou. Isso tudo serve para uma linda história de vida, uma linda história de amor, né? É uma história de amor comigo mesma, é uma história de amor com o meu Criador, que é o meu Deus, é uma história de amor com a vida linda que Ele me deu. Olha, que maravilha! Eu estou criando e formando 3 lindos homens para a sociedade com um conhecimento diferente da vida. Que lindo. Então, é uma linda história de amor. Eu posso ajudar hoje mulheres, né? Por causa da Ju, eu posso ajudar mulheres. Eu sempre indico a minhas amigas, familiares, olha, minha terapeuta, porque é libertador, é transformador. E a vida tem que ser linda, ela tem que ser bela. Ela pode ser linda, ela pode ser bela. Ela pode ser uma história de amor. Michele, e quando eu quis conversar com você, eu quis conversar com a Ju também. Eu conheço o trabalho da Juliana, a gente tem conversas com muita frequência,
justamente falando sobre as escolhas que nós fazemos. Essa vida próspera, linda, leve, ela é possível, Sim. ela é real, É real. mas você precisa desejar passar por esse processo terapêutico. A gente precisa Que é resolver natural, algumas coisas. da nossa existência. É isso. Mas pouca gente ainda se permite, não é, Ju? Sim, infelizmente, mas o despertar tá avançando, graças a Deus a gente tem percebido isso, né? Eu vejo isso, né, na busca, né, cada vez mais indicações, pessoas me procurando, fico muito feliz por isso, né? E nos preparar, que sim, as pessoas, elas se darão conta, né? Elas precisarão se dar conta disso. Eu reforço, homens e mulheres, Sim, casados ou não, pais e mães ou ainda não. sim. Sim, Quanto todos, antes, melhor. Todos. E, inclusive, gente, as nossas crianças. Só que tratar pai e mãe primeiramente é muito importante. Porque teu filho, ele pode estar absorvendo o que você está vivendo no seu dia a dia. E, nossa, é muito boa essa conversa, muito boa. É muito bom a gente olhar e entender que há uma outra possibilidade. Muitas vezes nós reclamamos da vida, a gente sabe que a vida é difícil ou mais difícil para algumas comunidades, para alguns países, para algumas regiões desse nosso planeta, mas fato é que a partir do momento que nós decidirmos nos tornarmos protagonistas, tudo pode mudar. É isso, Ju? Tô certa? Sim, sim. Entender que eu sou, né? Que cada um de nós somos, voltar a encontrar a nossa essência, nos conectarmos com algo maior, que para mim é Deus, né? E assumir o controle da nossa vida. É isso. Mas para isso temos mecanismos, precisamos conhecer os mecanismos. E eles existem. Muito bom. Michele, o que é que você diria para homens ou mulheres, né? Mulheres ou homens, que enfrentam desafios, que têm dificuldade, que não sabem, muitas vezes, de onde vêm tantos problemas que aparecem no dia a dia? O que é que você diria para essas pessoas? Procurem ajuda, dá para viver melhor, procurem a terapia, de preferência a minha terapeuta, que é a Juliana, que é maravilhosa, que eu posso dizer com conhecimento de causa. Porque eu brinco com ela assim, existem médicos e médicos, profissionais e profissionais, terapeutas e terapeutas, eu confio na minha, porque ela realmente deu resultado até físico, mas procurem ajuda, porque é necessário, dá para viver muito melhor do que se vive até agora, você consegue viver muito melhor, dá para ver a vida muito mais colorida do que a gente vê hoje, dá para ter relacionamentos muito mais saudáveis do que se teve até agora. Casamento mudou muito? Mudou, graças a Deus, mudou bastante, graças a Deus. Os filhos também, comigo mesma, até descobri que, olha, acho que já deu, o que eu fiz foram 20 anos em instituições financeiras, em bancos, eu já falei, já deu, já fiz um bom trabalho, já conquistei o que eu queria conquistar, consegui me descobrir como uma excelente profissional, então assim, já deu, agora eu quero outra coisa, estou descobrindo o que eu vou fazer, mas gente, dá sim, dá para mudar, dá para melhorar muito, dá para ter uma qualidade de vida emocional, psicológica, dá para ter uma qualidade de vida até física, que foi o meu caso, 16 quilos eliminados e que não voltaram, dá para dizer que dá para melhorar muita coisa, né? Dá para ver a vida com outros olhos. Isso se traduz numa palavra, né? Felicidade. Felicidade, é isso mesmo. Que a gente tanto busca. Isso. Sim. Todo mundo quer ser feliz, mas sim. o que de fato é ser feliz? É isso. É uma casa, é uma viagem, é uma família? O que é ser feliz? Talvez esse seja o encontro com a felicidade. Se encontrar, se conhecer, se descobrir, saber que eu não estou aqui de passagem, eu não vim ao mundo a passeio, eu tenho um sentido, eu sei para onde eu quero ir e dá para melhorar, dá para viver feliz, dá para conhecer. Nossa, se conhecer é maravilhoso, Ju. Você saber que, opa, calma lá, eu estou em TPM, opa, calma lá, tem uma criança dominando. Então, se conhecer é muito importante. Eu trouxe aqui o tema dessa nossa conversa, a vida é um processo terapêutico, a vida é um processo de cura, a vida é terapêutica. E nós sabemos, né? Esse processo vem com o autoconhecimento, uma jornada que começa
mas não termina. É isso. Ela não termina. É isso. Há algum tempo eu dei início a um processo de autoconhecimento, já foram várias iniciativas, e quanto mais você procura, mais você quer saber sobre você. É isso. E a terapia é um caminho, é um dos caminhos para o autoconhecimento. E é um trabalho que só tem uma pessoa que pode fazer, né, Ju? No autoconhecimento, que é você mesmo. Sim. Sempre. O autoconhecimento hoje ele é uma ferramenta, dá para dizer assim, uma ferramenta de crescimento, de descoberta e de resultados. E as dores e traumas emocionais não tratadas, elas obscurecem esse autoconhecimento, obscurecem identificar o propósito, a sua missão nessa terra. Então você precisa retirar essas camadas. Muito bem, eu agradeço imensamente por você ajudar hoje a abrir um pouco mais essas nossas cortinas, essas cortinas que nos permitem enxergar o mundo, um mundo que a gente ainda não via ou que ainda não vê, mas que se nós quisermos enxergar, só depende da gente. Sim, e eu que agradeço essa oportunidade e dizer, juntamente com a Mi, tudo que ela colocou aqui, que sim, há esperança. Seja qual for a dor, seja qual for o problema, seja qual for a sua história, é possível reescrever, ajustar esse roteiro. É isso. E dirigir a sua história. É isso. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada por nos ajudarem a entender que tudo isso é a vida. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Obrigada, Ju.